Olá, aviadores! Scooter Driver na fonia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos exercícios mais inusitados da história da aviação militar, a Operação J-Catch. E mais do que isso, vamos entender por que o conteúdo dessa operação, que começou em 1978, continua atual, especialmente quando lembramos que a Marinha do Brasil recentemente validou suas doutrinas de combate aéreo contra helicópteros com A4 Skyhawk, o mesmo scooter que voamos aqui no canal, tanto na simulação quanto no mundo real. J-Catch é a sigla para Joint Countering Attack Helicopter, um experimento conjunto da Força Aérea e do Exército dos Estados Unidos criado para responder a uma ameaça real da Guerra Fria, o helicóptero soviético Mi-24 Hind. A OTAN já havia testado suas próprias doutrinas com helicópteros armados e reconhecia o enorme potencial desse tipo de vetor para a defesa anticarro e para a guerra de manobra. Para a surpresa de muitos envolvidos no programa, naquela época, os helicópteros se mostraram extremamente perigosos para os caças quando empregados corretamente, alcançando uma proporção de 5-1 em abates contra os caças em combates de curta distância com canhões e metralhadoras. Com o Hind surgindo no lado do Pacto de Varsóvia, o medo era que os soviéticos ganhassem uma vantagem desproporcional no campo de batalha. Como na época a OTAN confiava em ter quase total superioridade aérea durante uma guerra, a resposta óbvia ao problema do Hind era abatê-los. Assim, a J-Catch foi organizada para fornecer doutrina aos pilotos de caça sobre como realizar essa tarefa. Diante dos resultados surpreendentes em combates de curta distância, a principal lição foi que os helicópteros só deveriam ser engajados a longa distância, usando armamentos look-down como os mísseis AIM-7 e AIM-9. Antes da J-Catch, havia pouco esforço nos Estados Unidos para explorar táticas de combate entre caças e helicópteros. Um dos primeiros esforços envolvia helicópteros Sikorsky H-19, que o exército acreditava serem alvos fáceis para caças inimigos. Muitos anos depois, em 1971, o novo Centro de Avaliação de Desenvolvimento de Combate, Combat Development Evaluation Center, conduziu um experimento entre helicópteros AH-1 Cobra do exército e caças F-4 Phantom da Marinha dos Estados Unidos. O experimento demonstrou que o Cobra era um alvo difícil de ser atingido quando empregado sobre terra, mas gerou preocupação em relação à Marinha, cujos helicópteros de busca e salvamento operavam sobre o mar, onde não há cobertura disponível. Na década de 1970, ficou claro que os soviéticos estavam aumentando dramaticamente sua força de helicópteros. A urgência dessa ameaça cresceu à medida que o Ocidente tomava conhecimento das capacidades do Hind e, posteriormente, do míssil antitanque 9K-114 Shturm AT-6 Espiral. A partir de 1978, a situação foi abordada com a organização do programa J-Catch, que foi desenvolvido em 5 fases. A primeira fase do J-Catch ocorreu em simuladores da NASA, com pilotos do Exército, fuzileiros navais, comando de transporte militar e comando aéreo tático simulando encontros entre helicópteros armados e caças. A experiência obtida nos testes em simulador levou a uma série de estudos de campo na fase 2, focados em táticas de helicóptero contra helicóptero, um campo que nunca havia sido oficialmente estudado antes. Os testes incluíram 3 AH-1 Cobras e 2 OH-58, na Força Azul. Selecionar helicópteros para a Força Vermelha não foi tão simples. O Hind era uma aeronave grande, com alta velocidade e relativamente baixa manobrabilidade, como o CH-3S, mas fortemente armada e com uma tripulação de 2 homens, como o Cobra. Esse papel foi assumido por helicópteros Bell UH-1 em N Twin Hui e o CH-3. O Hind era, em certos aspectos, uma combinação dessas duas aeronaves e por isso elas foram utilizadas em conjunto numa tentativa de simulá-lo. Para prover um sistema de armas razoável, diversas torres Emerson Minitat foram emprestadas pelas Forças Armadas do Canadá, que utilizavam esse sistema em seus próprios UH-1-1Ns. Essas missões resultaram no desenvolvimento de diversas novas técnicas de manobra ARAR, entre helicópteros, que não haviam sido consideradas antes da J-Catch. Os helicópteros demonstraram ser tão capazes quanto as aeronaves de asa fixa no combate aéreo, ao menos quando operando contra outros helicópteros. Para responder à pergunta sobre se o mesmo seria verdadeiro no combate entre helicópteros e caças, uma seleção de aeronaves F-4, A-7, A-10 e F-15 foi feita pela Força Aérea para participar dos testes. O F-4 e o F-15 representavam caças de linha de frente que poderiam ser ordenados a lidar com helicópteros como parte de suas funções antiaéreas, enquanto o A-7 e o A-10 representavam aeronaves de ataque ao solo que poderiam encontrar helicópteros em suas missões próximas à linha de frente. Durante o exercício de 2 semanas, o resultado foi uma proporção de 5-1 a favor dos helicópteros. Isso mesmo, 5 caças perdidos para cada helicóptero. Mas não parou por aí. Vamos ver o que as próximas fases mostraram. O resultado surpreendente da fase 3 não foi ignorado.
Nas fases 4 a 6 do projeto, em 1979, as lições aprendidas nas fases 2 e 3 foram assimiladas e repassadas às tripulações por meio de nova doutrina de combate. O relatório oficial detalha que o F-15 era capaz de travar no helicóptero a cerca de 30 milhas. No entanto, só obtinha identificação visual a 5 milhas. O combate além do alcance visual não foi praticado neste exercício. Quando os mísseis AIM-7 Sparrow foram utilizados pelo F-15, ele alcançou uma razão de abates de 3-1 contra os helicópteros. Os F-4 com canhões de 20 mm foram menos afortunados, obtendo uma razão de 0,7-1. O A-10 se saiu um pouco melhor com seu canhão de 30 mm, alcançando uma razão de 1,3-1. Devido à sua manobrabilidade, os helicópteros de ataque fortemente armados são adversários muito perigosos quando enfrentam aeronaves de asa fixa. Até hoje, a lição básica é que os caças devem atacar na maior distância possível dos helicópteros, de altitudes elevadas. A conclusão? Em combate próximo e com emprego correto de táticas, os helicópteros representam uma ameaça séria. Só era possível combatê-los com superioridade a longas distâncias, usando armamento de cano de maior calibre ou mísseis com capacidade look-down, como o AIM-7 Sparrow. É importante frisar que essas lições não se aplicam de forma indiscriminada a todo tipo de helicóptero. A JCAT foi pensada para combater helicópteros de ataque como o Hind, vetores com sensores, canhões montados em torres giratórias e táticas agressivas. Helicópteros de transporte, esclarecimento ou guerra anti-submarino com armamento limitado a metralhadoras de baixo calibre seriam vulneráveis à superioridade dos caças, tanto no alcance quanto na manobrabilidade, já que o maior alcance das armas de maior calibre presentes nos caças favoreceria estes últimos, principalmente se combatendo a partir de maiores altitudes do que os helicópteros. Inclusive, aqui no canal, já mostramos um combate entre o A-4 Skyhawk e o helicóptero de ataque russo Ka-50 no DCS World empregando estas técnicas. Se ainda não viu, recomendo muito assistir. Lá mostramos que, apesar das dificuldades, o caça ainda consegue vencer, mas precisa respeitar o inimigo. Vou deixar o link para o vídeo na descrição. E sabe o que é mais interessante? A Marinha do Brasil, em 2025, conduziu um exercício de combate aéreo com o mesmo objetivo: validar doutrinas contra helicópteros armados, empregando o AF-1 Skyhawk e helicópteros AH-15 Super Cougar. O exercício envolveu a interceptação, o combate simulado e o acompanhamento de vetores que voam a baixas velocidades. Como sabemos, em um ambiente marítimo, os helicópteros não podem se esconder no terreno enquanto realizam seus ataques a forças navais. A operação mostrou que, mesmo em um cenário moderno, helicópteros de ataque continuam sendo uma ameaça legítima e que os caças navais ainda têm um papel importante na defesa de forças de superfície contra esse tipo de vetor. E aqui entra um ponto fundamental que não podemos ignorar. Os helicópteros têm grande vantagem quando operam sobre o terreno. Usam o relevo para se ocultar, pousam, fazem emboscadas e se escondem em ravinas, entre árvores ou construções. Mas, no mar aberto, a história é outra. Não há relevo, não há cobertura, não há onde pousar. Isso torna o helicóptero visível a grandes distâncias, tanto visualmente quanto no radar. E por isso mesmo, a defesa aérea e os caças navais se tornam ainda mais importantes para proteger os navios contra essas ameaças. A Operação JCAT, com todas as suas fases, gerou lições duradouras. Caças devem evitar combate próximo com helicópteros de ataque. O ideal é empregar sensores de longo alcance, mísseis guiados e manter vantagem de altura e velocidade. Mas não só isso. A operação demonstrou que helicópteros também podem ser vetores perigosíssimos, capazes de surpreender caças mal preparados, e isso reforça o quanto o domínio da doutrina, do envelope tático e das regras de engajamento é essencial para o sucesso de qualquer missão. No entanto, com os avanços tecnológicos das últimas décadas, o cenário do combate entre caças e helicópteros mudou significativamente. Embora o JCAT tenha revelado a surpreendente eficácia dos helicópteros contra aeronaves de asa fixa em ambientes de curto alcance e baixa altitude, a introdução de mísseis infravermelhos All Aspect, como o AIM-9X ou o IRIS-T, sistemas de mira montados no capacete e sensores mais capazes, pode ter tornado os helicópteros muito mais vulneráveis. Vamos ver um engajamento no DCS contra 2024 usando um F-18 com os mísseis AIM-9X e HMD. Também tinha disponível o FLIR no modo ARAR. Aqui eu já havia locado um dos helicópteros e estava a 8 milhas e sem contato visual. Claro que um computador melhor pode mudar isso, já que a minha configuração é bem modesta. No FLIR, já era possível distinguir as silhuetas de dois Hind, então me mantive alto e não me aproximei mais do que o necessário. Perdi o lock momentaneamente e selecionei o modo Bore Sight.
Quando eles apareceram novamente, haviam manobrado ofensivamente, me colocando no setor de tiro de seus canhões. Circulei alto procurando uma solução de tiro. Demorei para conseguir o lock no HMD por falta de prática. Aqui eles já podiam estar liquidados. Pronto, consegui locar Fox 2. Estou 8.000 pés acima e muito acima do alcance do armamento deles. Esses Hind estão inclusive com mísseis RR, Splash 1, lock no segundo, Fox 2. Splash 2. Então é isso. Hoje caças modernos conseguem detectar, identificar e engajar alvos com maior precisão e a distâncias seguras, mesmo quando os helicópteros tentam se esconder no terreno ou adotar táticas de emboscada. Embora o princípio de manter distância e usar armamento BVR além do alcance visual ainda seja válido, a superioridade tecnológica dos caças contemporâneos torna improvável que um novo JCat produza resultados tão favoráveis aos helicópteros quanto em 1979. Escreve aí nos comentários o que você acha. Se você curtiu esse voo na história e quer ver mais vídeos como esse, já deixa seu like e se inscreve no canal. E comenta aí embaixo. Você acha que um helicóptero bem operado pode vencer um caça moderno em combate próximo? A gente se vê no próximo voo.